Recentemente eu resolvi assistir o anime do Hunter x Hunter porque eu tinha esquecido completamente de tudo de Hunter x Hunter, porque eu tenho uma péssima memória e eu queria realmente lembrar como é que era tudo, porque é um ótimo mangá. E eu sentia que quando eu tava lendo antes do último hiato, eu não estava aproveitando do jeito certo Hunter x Hunter. Por falta de memória, por falta de costume e tudo mais. Eu tinha esquecido como é apreciar Hunter x Hunter, que é um mangá muito bom, muito foda, assim. Eu realmente admiro Hunter x Hunter. E eu acho que eu nunca li de verdade, realmente apreciando o que eu tava vendo. Eu li da outra vez que eu fiz os videoquests de Hunter x Hunter, eu li tudo na pressa, tudo por scan, então foi uma bosta. Todo o meu processo de assistir Hunter x Hunter, ler Hunter x Hunter da última vez, foi meio merda, na verdade. E assistir o anime todo dessa vez me deu uma perspectiva interessante sobre a obra, que é o fato de que um monte de qualidades do Hunter x Hunter, na verdade, seriam defeitos em qualquer outro mangá. Então vai aqui uma lista dos melhores defeitos de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter tem uma escolha de design muito interessante, muito peculiar, que é o fato de que raramente os personagens são estilosos e bonitos. Em geral, quando você faz o grupo de personagens principais que você quer que todo mundo acompanhe, a maior parte dos personagens principais é um grupo de personagens estilosos. Você vê todos os ninjas principais em Naruto são bonitos, todo mundo em Bleach é estiloso, sei lá, os caras do Owari no Seraph são todos moleques estilosos e bonitos e com uniforme bacana. Shingeki no Kyojin, todo mundo é bonito, tirando o fato de que o cara não sabe desenhar, mas isso o anime conserta, né? E em geral, quando você faz algum personagem esquisito, ou ele é um coadjuvante, ou ele é alívio cômico, ou ele é um vilão. Por outro lado, em Hunter x Hunter, quando a gente pega, por exemplo, o arco mais legal, que muita gente considera o melhor arco de mangá shonen de porrada da história, com certa razão e certo argumento aí, quando você pega o grupo principal que vai resolver a parada no melhor arco do mangá, o grupo é esse. Tirando o Gon e Killua, a gente tem o Morel, que é feio, tem o Knuckle, que é o Coabra piorado, o Shoot, que é horrível, e tem um polvo e um camaleão. E até o cara que é bonito, acontece isso aqui nele durante o arco. O velho fodão desse mangá, que em geral quando você pega um velho fodão que não seja o Mestre Kami, que é uma piada, uma tiração de sarro com o Mestre Fodão, o Mestre Fodão desse mangá, o velho fodão desse mangá, que é o Netero, que é um velho fodão, que é muito badass, que é muito foda, um dos melhores personagens do mangá. Quando ele pega a forma final dele, que ele vai realmente lutar com o maluco, ele tá de camisetinha, shortinho e meia. E mesmo pensando no Gon e no Killua, tem uma escolha que eu acho muito interessante durante o arco do Chimera Ants, que é o fato de que, se você pega outros mangás de shonen de porrada, que é a comparação que eu tô fazendo aqui, porque esse é a categoria onde Hunter x Hunter cai, quanto mais o personagem evolui e quanto mais próximo do clímax você chega, mais fodão o personagem vai ficando. O Ichigo muda de forma diversas vezes. O Naruto tem aquela forma final brilhante. O Goku levanta o cabelo e fica loiro. O Yusuke fica de cabelo longo e tatuagem no corpo, sabe? Todo mundo vai evoluindo, vai mudando de forma, e toda vez que muda de forma, ou muda de roupa, ou muda de uniforme, qualquer coisa do tipo, eles vão ficando mais legais. Por quase todo o arco do Great Island e por todo o final do arco do Chimera Ants, o Gon e o Killua estão de regatinha branca e shorts. Literalmente o design de roupa mais sem graça da história do shonen de porrada. Mas essa é a roupa que eles estão na parte mais importante do mangá. Agora, por que funciona em Hunter x Hunter? Porque o Togashi tem um enorme senso de função. Se você pegar ao longo dos arcos, você vai ver que tem uma certa unidade temática que ele vai usando para cada arco, que vai determinando também essas escolhas de design. O arco mais sexy, digamos assim, do Hunter x Hunter é o arco de Yorkshin, que é um arco urbano, que é uma história de crime e máfia, e você tem a Genei Ryodan, que são os personagens mais estilosos do mangá todo, lutando, e quem luta contra eles é o Kurapika, que é o Kurama loiro, né? Agora, quando você pega pra Grid Island,
é um visual mais claro, mais alegre, mais exótico. Ele tá fazendo um videogame, um RPG, um jogo de cartas. E quando você pega no Chimera Ants, é um arco que, primeiro, até tematicamente, a diversidade é uma coisa importante. E segundo, que um dos focos da coisa é o grotesco. São monstros. E não só os personagens antagonistas são monstros, como os personagens principais também não são os caras mais bonitos do mundo. Agora tá, dá pra você argumentar que o grupo principal de verdade do mangá são os 4 personagens principais que aparecem nas capas de imagem de divulgação do anime e tudo mais. Você tem o Spike Spiegel, o Kurama loiro, literalmente o Hitsugaya e o Goku da nova geração. Beleza. Sim, eles são personagens padrãozinho, mas aí a gente vai pro nosso ponto número 4. Tá, esses 4 são legais, mas eles estão sempre juntos? Obviamente que não, porque o Togashi tem uma mania em Hunter x Hunter de descartar personagens. O Leório simplesmente perde a importância. Eu vou dizer que ele perde a importância lá depois de eles irem pra casa da família do Killua, mas ele tem uma certa participação em Yorkshin. O Kurapika, depois de Yorkshin, ele só vai aparecer nesse arco que tá atual do mangá. Então acho que são tipo 15 ou 16 volumes de um mangá que agora tem 33, sem o Kurapika. O Gon, nesse arco atual, apareceu acho que em um capítulo. E ele é o personagem principal, sabe? Realmente os personagens principais do mangá, que quase nunca desaparecem, tirando agora o Gon, são Gon e Killua. Mas ele também tem uma outra mania que é de criar novos personagens pra cada arco, e aí a gente vai falar um pouco mais disso depois também, e ele vai criando e vai jogando esses personagens pra você, e acabou o arco e acabou os personagens. Ele simplesmente esquece da maior parte deles. O cara que ensina Nen pro Gon e pro Killua lá na torre, a gente sabe que ele continua existindo porque ele aparece lá na votação e tudo mais, mas cadê ele no resto do mangá? Ele é um personagem chave. Onde ele tá? A Biscuit, que é uma mestra pra eles também durante o arco do Green Island. Ela é super importante no arco do Green Island. Completamente descartada, quase completamente descartada, tirando mais um trechinho de treinamento durante o Chimera Ants no Chimera Ants. E mais uma vez, funciona em Hunter x Hunter porque o Togashi sabe por que usar os personagens. Se ele não precisa usar os personagens, ele não vai usar os personagens. É o caso, por exemplo, do Kuwabara no fim do Yu Yu Hakusho, que naquele torneio do Makai não tinha nada que tá lá. Ele não vai colocar o personagem só porque a gente precisa ver ele, porque a gente gosta do Kuwabara. Não, foda-se que você gosta do Kuwabara. Não tem sentido ele estar na história. A maior parte desses personagens não tem sentido aparecerem de novo. O Kurapika não tem por que participar do arco do Chimera Ants, porque ele tem uma quest própria. O Leório não tem por que participar de quase nada, porque depois que ele conseguiu a licença Hunter, se é que ele conseguiu, acho que ele conseguiu sim. Ele não precisa participar de grandes aventuras, não é pra isso que ele vive a vida dele. Então por mais que a gente goste do personagem, ele não vai colocar o personagem onde ele não tem que estar. Porque o Togashi só usa o que ele quer usar quando ele precisa usar. Mas aí como a gente vai explicar o nosso número 3? Puta que pariu, como o Togashi escreve! Meu Jesus amado, chega a ser chato até, sim, chega a ser chato. Principalmente quando você lê o mangá. No anime passa um pouco melhor isso aí, mas no mangá é um volume de leitura muito grande. Eu acho que eu só peguei mangás tão prolíficos quanto Hunter x Hunter lendo Death Note ou talvez Zetsui no Tempest, que também é um mangá que fala pra caralho. A questão é que sim, o Togashi é hiper expositivo. Eu já reclamei de exposição em outro vídeo aqui no canal recentemente, e eu não gosto, mas eu não gosto quando a exposição é usada pra explicar o óbvio e pra te tratar como idiota. Togashi não te trata como idiota e muito dificilmente ele vai descrever algo que é óbvio. Porque a hiperexposição, o volume de texto que o mangá do Togashi tem, que o Hunter x Hunter tem, é por conta, para começo de conversa, do gosto do Togashi e da escolha estilística que demanda isso, que é o fato de que os mangás do Togashi, o estilo de narrativa do Togashi é todo pautado em jogos e regras. Então ele precisa
antes de começar qualquer trecho da história dele, ele precisa colocar na mesa todas as regras, ele vai colocar todas as condições possíveis, para que depois, quando a ação comece a se desenrolar, você vai juntar as peças que ele já deu antes. E isso que é a parte genial, é como se ele estivesse realmente plantando uma argumentação. Ele realmente faz como se fosse uma dissertação, sabe? Ele planta uma argumentação e depois ele vai exemplificando e mostrando como aquilo se aplica no funcionamento da situação que ele criou. Então ele precisa que o mangá dele seja absurdamente expositivo, não porque é só assim que ele sabe escrever, ou porque ele te acha um idiota, ou porque ele não conhece outro recurso, porque o mangá precisa. Agora, sabe o que mangás precisam também? Mangás precisam de grandes momentos. Precisam de grandes vitórias. Inclusive, Hunter x Hunter é um mangá publicado na Shonen Jump. E se eu não me engano, o lema da Shonen Jump é amizade, superação e vitória. E se tem uma coisa que não exatamente tem em Hunter x Hunter, é vitória. Tá certo que sim, eles vencem muitas lutas e tal, mas em Hunter x Hunter raramente você tem o clímax que você quer. É só você pensar, por exemplo, no arco de Yorkshin, que é todo um arco feito pro Kurapika se vingar da Genei Ryodan. Tudo que ele consegue é matar um cara, causar a morte de uma segunda pessoa e capturar o líder e ter que jogar fora depois porque ele não poderia fazer mais nada por conta de um acordo ou qualquer coisa do tipo. É a pior vingança do mundo. E você ia achar o cara um puta do incompetente em outros mangás. É a porra do Ash, que tá aí há 10 anos tentando a liga e todo mundo reclamando que ele não vence a liga. O Kurapika tá aí, um arco inteiro dedicado à vingança dele que ele não consegue quase merda nenhuma. Ou Grid Island, que sim, eles vencem o jogo, sim, eles capturam o vilão, mas todo o objetivo de eles entrarem nesse jogo é porque o Gon acredita que no fim do jogo ele vai conseguir achar o pai, e ele acha o pai que na verdade é o Kaito, e é um puta anticlímax que você acha que vai resolver alguma coisa e não resolve nada. E o Chimera Ants é todo anticlímax. Totalmente anticlímax. Eles não vencem praticamente ninguém. O Gon vence a Pitou, mas pra vencer a Pitou ele enlouquece, praticamente morre, e no fim das contas ele venceu uma subalterna, ou um subalterno, é tudo muito confuso. O vilão principal enfrenta um coadjuvante, no fim das contas, é um sensacional coadjuvante, mas ele não é o personagem principal do mangá. E mesmo enfrentando esse cara, o cara perde, o personagem morre e na verdade a morte dele foi em vão porque o cara reviveu mais forte ainda. E no momento final do arco do Chimera Ants, o Gon tá praticamente morto, o Killua tá com o Gon, o Shoot, o Knuckle, o Morel e o Nov estão completamente vencidos e descartados pelo arco, e todos os personagens que participam dos momentos finais são os vilões e o Ikalgo, que é a porra do polvo, e a Palm, e a Komugi, no caso, que são totalmente coadjuvantes, sabe? A Komugi é uma personagem importante, sim, mas ela é muito mais ferramenta. É uma ótima ferramenta, mas ele é muito mais ferramenta de roteiro do que personagem de verdade. Então ele faz todo o momento final de um dos melhores e maiores e mais importantes arcos de mangá shonen da história, com nenhum dos personagens que você tá acompanhando de 30 volumes pra trás, sabe? Ele simplesmente descarta esses personagens. E isso é ótimo, é foda, é lógico. A situação causaria esse tipo de coisa. Se o Gon, do nada, depois de usar o poder com a Pitou, levantasse e falasse: agora eu estou super forte, vou enfrentar o rei, não teria o menor sentido. Se o Killua enfrentasse o rei, não teria o menor sentido. Se o Gon achasse o pai dele depois do Grid Island, seria muito fácil. Se o Kurapika conseguisse a vingança e acabado com a Genei Ryodan, não faria o menor sentido, ele não é forte o suficiente. Naquele ponto da história, pelo menos, por mais que ele tenha toda a técnica que ele criou só pra isso, ele não é forte o suficiente pra vencer toda a Genei Ryodan. Seria inverossímil. E o Togashi tem consciência disso, e ele dá pra gente o que a gente... não o que a gente quer, mas o que é necessário pra história. Porque, mais uma vez, o Togashi tem um senso de função muito acima da necessidade de satisfazer quem tá assistindo ou lendo. E por último,
Mas pra mim, uma das coisas que mais definem Hunter x Hunter é o fato de que todo novo arco é um novo mangá. Aí a gente entra, por exemplo, naquela coisa dos personagens serem descartados. O cara criou no Yorkshin a Genei Ryodan, que é um dos grupos de personagens mais interessantes que tem em todo o mangá, e de vários mangás por aí, né? E foda-se. Por que eu vou... Ele mostra os caras no Chimera Ants e mostra um pouco no Grid Island. Mas eles são, sabe, participação especial. E porque sim, eles estariam fazendo coisas nesses ambientes. Os personagens, praticamente todos os personagens do Grid Island são completamente esquecidos depois. Porque realmente cada fase que ele inicia é uma fase completamente nova que você quase não precisa ter lido o resto. Quase! Tem relações de personagens e tem o próprio conceito da história, o conceito do que são os Hunters e o Nen e tudo mais, mas quase dá pra você pegar dali. Além disso, tem o fato de que cada novo arco é praticamente um novo estilo. Você tem uma história policial de crime e vingança, você tem um RPGzinho bonitinho, você tem uma história de terror, ou praticamente uma trama política em Chimera Ants. E antes disso teve um arco de torneio no maior estilo Grande Dragão Branco lá naquela torre, ou um arco de torneio no maior estilo clássico de mangá, de trial, sabe, de testes e tudo mais. Então toda vez que ele reinicia a história, ele realmente reinicia a história. E aí eu não tenho muito o que explicar de isso funciona porque isso, porque aquilo. Funciona porque o mangá é ótimo. E funciona porque o cara escreve bem. E funciona porque todo o personagem novo que ele cria é mais interessante do que o anterior. Funciona porque ele tem pleno domínio de todos esses gêneros que ele vai navegando. E mesmo navegando por gêneros diferentes, não deixa de ser Hunter x Hunter. Porque mesmo que não tenha coesão temática, ele tem coesão narrativa. O estilo de Hunter x Hunter é um estilo único. É um estilo muito difícil de você copiar. O arco de vingança policial e máfia de Hunter x Hunter não tem nada a ver, praticamente, tirando a base, não tem nada a ver com qualquer outra história de máfia e vingança e criminalidade num contexto urbano. Mas mesmo assim é naquele gênero e mesmo assim é Hunter x Hunter. No fim, eu acho que o que eu quero dizer com esse vídeo, que deve ter ficado enorme inclusive... Meu Deus! No fim, o que eu quero dizer com esse vídeo, o meu ponto final pra ele é: não dá pra você usar os mesmos critérios de avaliação pra tudo, sabe? Em vários mangás a gente critica que personagens são descartados. Em vários mangás a gente critica que muda a temática caso aconteça e tudo mais. Como eu já disse, eu mesmo fiz um vídeo todo dedicado ao fato de que eu odeio excesso de diálogo expositivo ou de superexposição e tudo mais. Mas em Hunter x Hunter funciona por uma série de motivos e por ser bem aplicado. E por ser bem usado, e porque o cara é bom, ponto, ele sabe escrever bem, sabe? Não dá pra você achar que porque uma coisa é defeito em um contexto, ela vai ser defeito em outro contexto. Não dá pra você achar que se uma coisa foi elogiada num mangá, ela vai ser elogiada no outro mangá. Aquele momento que o mangá planta uma coisinha e depois resgata num momento mais pra frente, pode ser genial num mangá e estúpido num outro mangá. Porque cada mangá é um contexto. E cada narrativa é uma narrativa própria, uma narrativa em si. E cada caso é um caso e whatever, eu acho que vocês entenderam até esse ponto, né? E no fim das contas, Hunter x Hunter é uma aberração. Ele reúne uma série de defeitos que formam todas as qualidades dessa obra. Eu nem sei como ele consegue no fim das contas, mas ele consegue. E eu só queria falar isso porque eu fiquei assistindo Hunter x Hunter e essas coisas ficaram na minha cabeça. Eu falei, não é possível que ele tá conseguindo fazer eu ligar pra exposição da porra do método de falsificar vaso. Porra, Togashi, isso é interessante? E eu tô gostando? E foi útil depois? Como? Eu não sei.